E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Jeff e esse aqui é o... Ela veio da Bahia pra te conquistar e bem menininha começou a cantar no programa da tia Arilma, lá na Bahia, nos anos 70. A Mara criança já era famosa, depois ela ganhou o seu próprio programa, o Clube do Mickey, que é uma versão, né, do americano. Ela foi para São Paulo, chamou a atenção do Silvio Santos e aí foi convidada para ser jurada no programa do Silvio, até que em 86 uma nave pousou na Globo e mudou completamente o conceito de programa infantil. Em 1987, Silvio Santos, vendo o sucesso do Show da Xuxa lá na Rede Globo, resolveu criar o seu próprio programa. O SBT sempre teve uma fábrica de cenários incrível, desde a época lá da TVS. Então, os cenógrafos Jorge Assis de Souza e Paulo Santoro criaram uma releitura do cenário do Show da Xuxa. O sol, que era elemento central do programa, aqui ganhou essa versão que era mais redondinha, né? Não ficava próximo ao solo, encostado ao solo. Inicialmente, ele não tinha luzes, tinha movimentos nos olhos, para cima, para baixo, às vezes um pouco descoordenado. E atrás dele tinham refletores que desenhavam os raios do sol no fundo, que era um ciclorama branco com luzes azuis. Uma coisa bem simples, bem comum de TV, mas que dava um efeito muito legal. Então vamos desenhar o cenário do show... Vamos desenhar o cenário do Show Maravilha. Bom, o arco-íris, que era a escada do Show da Xuxa, aqui no Show Maravilha era o piso do cenário, numa forma circular. E tem tudo a ver com a ciência, porque, segundo os cientistas, o arco-íris não é um arco. Visto de cima, o arco-íris é um círculo completo. Olha aqui, estamos de acordo com a ciência, né? Que bonito, SBT educativo, né? Querendo ser uma coisa meio que TV Cultura, eu gostei. Tinha uma escada que não ia pra lugar nenhum, né? Que no Show da Xuxa tinha escada, então vamos botar uma escada aqui, que eram as florzinhas que a Mara vinha, né? Descendo a escada. Ela não entrava de trenzinho no primeiro programa, ela só brotava lá em cima das escadas, igual uma flor, uma abelha, uma borboleta, né? Tinha as borboletas, faz todo sentido. O balão, né? Um balão de espuma bem legal, bem colorido, que era onde o Showcrível ficava. E tinha essas nuvenzinhas, que era o efeito especial maravilhoso. Tinha um trilhozinho e as nuvenzinhas iam e voltavam, dava aquele efeito de céu no fim de tarde. Repare que o sol no Show da Xuxa ficava nesse canto aqui, nascendo, que era uma linha assim, bom dia. O Show Maravilha era à tarde, então o sol já tinha nascido, já tinha cruzado o céu, meio-dia tá no meio, à tarde ele tá mais ou menos aqui, que é uma coisa assim, né, final da tarde, boa tarde, faz todo sentido também. Mais uma coisa científica, né, uma coisa condizente com a natureza. O cenário também tinha árvores em silhueta. Repara que no cenário do Bozo do mesmo ano, tinha também essas árvores, esse mesmo conceito. No começo desse ano de 87,
o SBT sofreu uma inundação e o cenário do Bozo, que era uma cabeça de palhaço com 2 arquibancadas, uma coisa meio circo, até que dentro da boca do palhaço tinha o telefone, né? Alô? Oi, Bozo, vai me... Alô? Então, o que aconteceu com esse cenário é que ele foi perdido na enchente, né? Molhou, era basicamente de madeira, você sabe o que acontece, né? Enfim, eles criaram um outro cenário pro Bozo, que tinha um arco-íris, que tinha árvores, que tinha um catavento girando, então, assim, copiaram. Agora, a inovação, o trem. A Mara ficou marcada na sua chegada de trem, porque Xuxa tinha nave, a Mara, segundo os jornais da época, era brasileira, tinha o cabelo moreno, tinha a cara do Brasil e chegava de trem, como a maioria do pessoal, né, que tinha acesso a trens em São Paulo e tal, metrô, né, aquela coisa urbana. Mara trouxe uma coisa mais lúdica e outra coisa. Repare que até hoje passa na sua casa aí na frente um trenzinho, uma carreta, né, com aqueles personagens que dançam, aquela coisa bem, né, arte contemporânea. Repara que nessa época foi que esses trenzinhos foram popularizados. Então, assim, toda vez que você vê a Carreta Furacão, você lembra que ali, ó, surgiu no Show Maravilha. Então você olha, curte e pensa assim, obrigado, Mara. Em 88, um pouquinho depois, o cenário começou a ganhar mais elementos. O sol ganhou luzes. E o ciclorama que tinha... Ciclorama é difícil de falar, né? O ciclorama que tinha no fundo ganhou uma pintura especial com balões. Então o cenário ficou mais colorido, mais vivo. Foi ganhando brinquedos também. De 87 para 88 não teve tantas mudanças no cenário. Só esse upgrade que a Mara merecia, porque o programa estava fazendo sucesso. Em 89, finalmente o cenário foi totalmente remodelado. Acompanhe. O sol passou a ser o elemento central do cenário, aí ele ganhou raios, né, que não tinha, era um efeito de luz, né, no ano anterior. Ele ganhou raios que inicialmente foram pintados também no ciclorama. Nossa, acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo essa palavra aqui, né? Já aprenderam, já o vocabulário de vocês está ficando rico. Obrigado. Aí, depois eles cortaram os raios em MDF, em madeira, certo? Pra ficar uma coisa mais presença, certo? Não ficar só no fundo. Ficou muito bonito. Esse sol é o que mais marcou. Ele ficou muitos anos no Show Maravilha. É icônico. E aí o balão do Chocrível se transformou num dirigível e do outro lado tinha a Estação Maravilha. Então o Chocrível ficava na estação, às vezes no balão, mas quase sempre na estação. Tinha um arco escrito Estação Maravilha. Esse arco, ele ficou muito tempo no programa sendo remodelado, que era o arco da estação, né? A entrada da estação. E esse cenário é bem legal, eu gosto muito do ano de 89. E foi nessa época também que o trenzinho passou a ser elétrico. O problema é que ele pifava sempre e o pessoal da produção tinha que empurrar. Aí eu não sei o que aconteceu, se dava muito trabalho para montar o trilho, que era um trilho pesado agora, de trem mesmo. Se ele pifava muito, se ele estragou em outra enchente, porque era muito recorrente acontecer inundações ali. Eu não sei o que aconteceu, sei que no final de 89 o trenzinho desapareceu, nunca mais se falou dele, só que a Mara ficou, assim, com essa imagem de trenzinho,
até o final do Show Maravilha. Até hoje tem gente que fala, a Mara chegava de trenzinho. Sim, ela chegava de trenzinho. Só que ela chegou de trenzinho em 87, 88 e em 89. 190. Chegamos em 1990. Você se lembra naquele vídeo da Mariane que tivemos um probleminha financeiro naquela época? Inicialmente eles queriam cortar os cenários e jogar os apresentadores para fazer o programa na rua, porque eles achavam que o que dava Ibope eram os desenhos. Mas a gente sabe que comercialmente os desenhos chamam audiência, mas quem faz o merchan, quem mostra o brinquedo, quem tá na capa da revista, são as apresentadoras e os apresentadores. E aí vocês sabem, o Silvio Santos queria colocar os apresentadores em duplas, na parte da manhã, na parte da tarde, aí acabou não rolando essa ideia. Então ele pensou num cenário base. Eles pegaram o cenário de 89, do Hora do Capeta, do Sérgio Malandro, e eles trocavam apenas o miolo do cenário. Então tinha o Coração da Mariane, saiu o Coração da Mariane, saía pra cima, né? Subia o Coração da Mariane, vinha o Sol da Mara, gravava o Show Maravilha, subia o Sol da Mara, colocava aquele luminoso do Hora do Capeta, escrito Sérgio Malandro, de neon, e as laterais eram as mesmas. Lembra que tinha uns neons, que era uma nuvem e dois passarinhos e uma nuvem, uma arquibancada amarela, que basicamente o cenário era formado por crianças nessa arquibancada, aí tinha uma casinha, que na Hora do Capeta eles usavam com bonecos, mas aí ela foi indo pro lado de lá e quase desapareceu. Do lado de cá tinha uma árvore. Era bem simples, mas muita gente nem reparava, porque o sol do Show Maravilha era tão icônico, e o da Mariane também, o Coração, e o Sérgio Malandro logo saiu, foi pra Globo, que muita gente não percebeu. Nessa época foram criadas as Maravilhas, os Marotos, o palco estava sempre cheio, sempre tinha um gira-gira, um escorregador, um monte de criança feliz. Então, assim, esse ano o cenário foi bem simples, mas não tirou o brilho do programa. Em 91, ainda não tinha verba para cenário, mas a produção, muito criativa, pegou alguns elementos que estavam ali guardados do Hora do Capeta, porque o Serginho já tinha picado a mula pra Globo. Pegaram também alguns elementos do cenário do Show da Simone, que tinha sido cancelado, né, no ano anterior. E então tinha um sorvetão é ótimo, com óculos, assim, muito legal, pirulito, cogumelos, que era o cenário do Show da Simone, era todo de neon, todo no escuro, e tinha cogumelos, era uma floresta. Então eles pegaram cogumelos, pegaram umas borboletinhas, tudo a ver com a Mara, e ficou bem bonito o cenário desse ano. Simples, com elementos, né, reaproveitados, e bem bonito. E aí a porta da Estação Maravilha já não tinha mais trem, mas tinha estação. Então assim, no lúdico, o trem tava lá fora, em algum lugar. Ela virou quase que uma porta de shopping, que tinha aquele negócio que gira, sabe? Que o Chaves fica perdido, fica preso. E aí eles pegaram os elementos do Show da Simone, as borboletinhas de neon, e colocaram na porta da estação, ficou muito legal. Ela sofreu algumas alterações durante o ano, tinha também uns lápis gigantes que ficavam um de cada lado. Eles foram fazendo o que dava, a gente fazendo melhor, e isso que importa, faça sempre o seu melhor. Essa é a mensagem do dia de hoje. Em 92, o SBT investiu no cenário da Mara. O sol, que já era elemento central, sofreu algumas alterações no design para a boca, que era de ladinho, ficar retinha e virar uma porta para a Mara conseguir entrar pelo palco por ele. Dava um efeito muito mais legal, muito mais grandioso. Muita gente lembra dessa época. Inicialmente, ele era contornado por luzes de mangueira, depois ele ganhou uma iluminação em sequência que ficou muito bonita, que fazia aquele efeito de sol brilhando mesmo. O palco tinha 2 plataformas, uma de cada lado, repleta de brinquedos, e tinha também muitos elementos de neon, tinha elementos com luzes, castelos. Parecia o quê? Um pátio de uma escola particular misturado com um playground de shopping.
E muito bonito mesmo. A entrada da estação foi substituída por um túnel, também de neon, para os convidados entrarem. E o chão tinha uma lua e estrelas, era uma coisa assim, o céu, né, o sol e a lua. Uma coisa assim, quase uma lenda indígena, né? Bonito pra caramba. Em 1993, a Mara teve um investimento pesado no cenário. Segundo os jornais da época, eram $100 mil. Sim, querido, também teve investimentos no figurino, mas o cenário virou um parque infantil com roda gigante, carrossel. A Mara saía de um castelo, tinha muitos elementos geométricos, bem próprios dos anos 90. Ela até foi pioneira nessa parte de cenografia, porque os outros programas ainda estavam naquela coisa, borboletinha, solzinho, ainda reproduzindo as coisas dos anos 80. É claro que, aparentemente, muita coisa ali também foi reaproveitada e remodelada. A roda gigante parece muito com a roda gigante do Domingo no Parque. O sol ficou mais geométrico, com mais luzes. Ele mudou completamente. O programa agora tinha abertura em desenho. Enfim, o Show Maravilha recebeu finalmente o investimento que merecia. Em 93, o Show Maravilha também tinha uma plataforma que dava acesso ao palco, que era uma escada bem no estilo Show da Xuxa, com arco-íris, mas ela também seguia em uma passarela. Eu achei muito legal essa ideia, e já não tinha mais Show da Xuxa, e já não tinha escada de arco-íris fazia muito tempo. E esse foi o último cenário da Mara. No ano seguinte, em 94, ela deixou o SBT, foi pra Argentina, e aí depois ela foi pra Record. Se você quiser uma parte 2 dos cenários da Mara Maravilha, é só pedir aqui nos comentários que eu faço pra você. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de curtir, compartilhar, mandar para os seus amigos que gostam de anos 80, Mara Maravilha, Xuxa, Angélica. Você quer um vídeo da Angélica? Pede aqui nos comentários que eu faço os cenários do Clube da Criança para você. E agora, a mensagem do dia é: não importa se é com 100 mil ou sem nada, dê sempre o seu melhor. Eu fico por aqui, um beijo no seu coração e tchau!